Presidente da República visita a Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal numa altura em que os funcionários estão com 3 meses de salário em atraso. Secretária Executiva da CPLP faz o balanço positivo dos 4 meses de governação. Apresentado o plano de informatização do Ministério da Justiça e dos Tribunais. Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros comemora pela primeira vez o seu Dia Nacional. O ato central foi presidido pelo Ministro da Defesa e Administração Interna. Boa noite. O Presidente da República, Evaristo Carvalho, visitou as instalações da Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal. Durante a visita, o chefe de Estado São Tomense constatou as dificuldades que a Embaixada está a atravessar neste momento, o que tem condicionado os trabalhos oferecidos aos utentes. O titular dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Urbino Botelho, garantiu que o Governo está a envidar todo esforço para que o problema de financiamento seja solucionado o mais breve possível. A Embaixada de São Tomé e Príncipe está situada na Avenida 5 de Outubro, em Saldanha, desde 2012. Está composta pela Chancelaria e Seção Consular. No quadro da sua visita a Portugal, o chefe do Estado santomense esteve na Embaixada de São Tomé e Príncipe. Evaristo Carvalho visitou as instalações e reuniu-se com o embaixador para depois ter uma conversa franca e aberta com os funcionários. A falta de financiamento e comunicação coordenada com São Tomé são algumas das dificuldades com que deparam dia a dia. O que nós, infelizmente, vimos constatando é que nós sentimos-nos impotentes para a satisfação destas reivindicações e solicitações dos nossos concidadãos que estão aqui radicados, porque nem sempre recebemos da capital o mesmo o tratamento que gostávamos para atendermos aos doentes e aos outros. A realização de casamentos e emissões de passaportes são os principais pedidos por parte dos utentes. São tomenses residentes em Portugal têm, por vezes, referido aos problemas com que se deparam na Embaixada. E esses problemas são essencialmente no que diz respeito à emissão do passaporte. Deve-se dizer que esta questão da emissão do passaporte é facto recente. As embaixadas de São Tomé e Príncipe nunca puderam emitir os passaportes para os cidadãos. Graças ao esforço e abnegação da Embaixada, nomeadamente do embaixador cessante, o embaixador Damião Vaz de Almeida, do então chefe da secção consular, conseguiu-se, antes da minha vinda ainda, que a Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal pudesse prestar esse serviço. E a prova de que esse serviço era bastante esperado pela nossa comunidade foi ver-se o fluxo de pedidos que de repente foram chegando. E nisto devemos dizer que não se trata apenas de cidadãos residentes em Portugal. A Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal é, além da migração e fronteira em São Tomé, o único posto onde um santomense pode tratar. Com quase 3 meses de salário em atraso, mas apesar disso, o embaixador garante que tudo está sobre rodas. É uma situação que todos nós, quando vamos em missão, os diplomatas nomeadamente, para uma embaixada de São Tomé e Príncipe, aqueles que são de casa já sabem que vão para um contexto em que os salários não são pagos em tempo. Portanto, há necessidade de toda uma organização do orçamento doméstico de cada um para poder fazer face a isto. Estou-me a referir aos diplomatas, mas também isto aplica-se aos outros colaboradores da Embaixada. O que acontece, no caso em Portugal,
é que temos grande parte dos nossos colaboradores, por vezes, são cá, residentes, e por vezes têm compromissos com o aluguel da habitação e que têm que pagar as prestações. A entidade financiadora normalmente são os bancos. Nisto é que há uma grande dificuldade e nós por vezes vemos-nos na necessidade de encontrar uma maneira ou outra de adiantar parte do salário. Mas nós, enquanto santomenses, estamos expectantes e esperançosos de que seja apenas um processo de transição. O titular dos negócios estrangeiros, Urbino Botelho, garantiu que a situação será ultrapassada brevemente. O que eu pude dizer aos colaboradores é que nós estamos a trabalhar, o governo está a trabalhar, no sentido de podermos ultrapassar essas questões e solicitei também da parte deles a colaboração, o esforço, o trabalho. E em relação ao salário que está quase 3 meses atrasado? Justamente isso, nós temos vindo a trabalhar. Toda a gente sabe que o ano de 2016 foi um ano economicamente muito difícil. Iniciamos o ano 2017 também muito difícil, mas temos vindo a trabalhar com afinco no sentido de ultrapassarmos essas dificuldades e podermos honrar os compromissos que temos. Pedimos a toda a gente mais esforço, o trabalho e a esperança que um dia vamos, enfim, ultrapassar as dificuldades e pensamos que a breve 3. O presidente da República visita a Embaixada de São Tomé e Príncipe no último dia da sua visita a Portugal. Acompanhe. A implementação da visão estratégica da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, para os próximos 10 anos, que passa sobretudo pela congregação dos Estados-membros, é um dos desafios que a secretária executiva da CPLP tem pela frente. Em entrevista exclusiva à TVS, Maria do Carmo Silveira fez um balanço positivo dos 4 meses de governação e sublinhou que visitará São Tomé e Príncipe no 3º trimestre deste ano. A CPLP é um fórum multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua e cooperação entre os seus membros. Criada em 17 de julho de 1996, ela é regida pelos princípios de promoção e desenvolvimento, respeito pela identidade nacional e não ingerência nos assuntos internos de cada Estado. A aproximação entre os povos é o principal desafio da organização, segundo a secretária executiva da CPLP. Ao longo desses 4 meses, portanto, pude entender melhor a casa, o funcionamento da nossa organização, sobretudo os desafios que temos enquanto organização. Assumi as funções precisamente no momento em que o chefe de Estado e do Governo aprovaram uma nova visão estratégica para a CPLP para os próximos 10 anos, que define um conjunto de orientações específicas e estratégicas para o funcionamento da organização. E essas orientações estão orientadas para vários domínios, nomeadamente a necessidade de uma maior aposta na cooperação econômica e empresarial no espaço da CPLP. Temos a questão da mobilidade no espaço da CPLP, mas também temos o desafio de uma maior aproximação entre os povos da comunidade, a necessidade de um maior autoconhecimento e enfim, todo o desafio que está à volta da implementação da nova visão estratégica tem a ver com as questões de financiamento. O plano operacional da visão estratégica da CPLP será apresentado aos ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros em junho deste ano. Enquanto secretária executiva, nós, e por orientação da Cimeira, estamos a preparar um documento para a operacionalização dessa visão estratégica, que será apresentada no mês de julho aos ministros dos Negócios Estrangeiros. E, enfim, nós estaremos cá para executar as orientações que forem dadas pelos Estados-membros. O trabalho da secretária executiva da
Portugal vê, pois, com especial apreço a atuação, nestes primeiros meses de exercício de funções, da Sra. Doutora Maria do Carmo Silveira, que tem colocado as suas conhecidas capacidades de liderança, visão, diálogo e bom senso ao serviço da comunidade. A secretária executiva da CPLP, proposta por São Tomé e Príncipe, pode contar com o nosso apoio empenhado no desempenho da sua missão. Em suma, Portugal e os portugueses confiam no futuro de São Tomé e Príncipe. O Presidente da República Portuguesa fez muito elogios à sua pessoa, dizendo que, apesar de pouco tempo, a senhora tem trabalhado muito bem. Eu agradeço. Não defraudar as expectativas, não só dos meus concidadãos, mas também das pessoas de uma forma geral. Já visitou alguns países da CPLP? Para quando está prevista uma viagem a São Tomé e Príncipe, como na qualidade de secretária executiva? Eu já estive na Guiné-Bissau, em visita oficial. Estive também no Brasil, onde tive a oportunidade de encontrar-me também com as autoridades. Na próxima semana vou estar em Timor-Leste, também não só para assistir a tomada de posse do novo Presidente da República, mas também para encontrar-me com as autoridades. A seguir a Timor-Leste, vou estar na Guiné Equatorial, enfim, em finais do mês de maio. Para São Tomé e Príncipe, ainda não tenho uma data precisa, mas, no entanto, penso no início do terceiro trimestre estar em São Tomé para uma visita às autoridades. Secretária executiva da CPLP, empossada em janeiro, estará à frente da organização durante 2 anos, uma vez que São Tomé e Príncipe está a partilhar o secretariado executivo com Portugal. O embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal veio à imprensa dizer que as autoridades são tomenses em Portugal tudo fizeram para dissuadir a cidadã santomense Elsa Garrido de fazer greve de fome. O Luís Viegas garantiu que esteve reunido com a cidadã e que ela prometeu apresentar uma carta reivindicativa, mas isso nunca aconteceu. Através dos órgãos de imprensa, de que a concidadã Elsa Garrido ia iniciar uma greve de fome diante das instalações da Embaixada, porque trata-se de uma decisão bastante radical e que punha em perigo também o bem-estar e a vida da cidadã. No mesmo dia em que chegou, antes de completar os primeiros 15 minutos da sua presença em greve de fome na Embaixada, nós convidamos a cidadã e recebemos-la aqui no meu gabinete e tentamos dissuadi-la de movê-la desta ideia, e propusemos-nos a intermediar com ela e com as autoridades santomenses, as autoridades centrais, no sentido de que ela nos apresentasse as reivindicações que tinha por escrito e que nós nos encarregaríamos de remeter às autoridades em São Tomé e Príncipe. Foi assim, e tanto é que ela concordou, e no dia programado, assim que saiu do gabinete, pegou na sua viatura, não continuou a greve. A greve só voltou a retomar a greve uma semana depois, considerando a cidadã de não ter tido resposta das autoridades. Luís Viegas, embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, a referir que a Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal tudo fez para evitar que a cidadã santomense Elsa Garrido entrasse em greve de fome. No entanto, segundo as informações apuradas pela TVS, a cidadã Elsa Garrido pôs fim ontem à greve de fome. No comunicado de imprensa enviado à TVS, o partido PCD propõe um debate de urgência na Assembleia Nacional com a presença do Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Ministra da Justiça para darem explicações sobre a questão da introdução do milho híbrido
em São Tomé e Príncipe. Foi apresentado esta quarta-feira o plano de informatização do Ministério da Justiça. Tribunal de Justiça Silva Gomes Cravido. Dizia e dos direitos humanos, trata-se de um caminho a percorrer para se alcançar os objetivos de modernização da justiça. Este workshop da apresentação do Plano Estratégico de Informatização do Ministério da Justiça e dos Tribunais resulta da reforma da Justiça em curso e que, segundo a Ministra de Tutela, se assenta em 5 pilares. De todos os atores do sistema judiciário, melhoria das infraestruturas, o acesso à justiça e a informatização, de maneira a melhorar a qualidade da justiça e trazê-la mais próxima do cidadão. Ilse Amado Vaz apontou as vantagens da informatização do sistema da justiça. Permitirá uma maior ligação entre as diferentes unidades e direções, a utilização fluente e atual da informação, maior capacidade de organização e controle, obtenção e gestão de estatísticas, avaliação do desempenho e de produtividade, melhoria de atendimento aos utentes do serviço público, a desburocratização, simplificação e modernização, tomando sempre em conta as especificidades e os objetivos das estruturas orgânicas, em conformidade com a missão Visão Global do Ministério da Justiça para os 5 próximos anos. O processo em curso vai permitir a informatização da Direção-Geral do Registro e Notariado a partir da digitalização e catalogação dos assentos de nascimento. Será a emissão de bilhetes de identidade, a realização de registro de pessoas, atos jurídicos e dos bens, bem como a disponibilização eletrónica dos documentos. Permitirá também constituir uma base de dados que será o suporte e o ponto de partida para o desenvolvimento e a implementação da governação eletrónica ao nível nacional. O workshop serviu ainda para a apresentação do protótipo do website do Ministério da Justiça, do sistema de elaboração das estatísticas da criminalidade e para a abordagem da informatização dos tribunais e do Ministério Público. Com ligação entre os atores do sistema judiciário, facilitando ao advogado utilizar meios digitais para a comunicação e seguimento dos atos processuais, o que dará maior celeridade, transparência, credibilidade ao processo judicial e a diminuição das pendências. A empresa ITEC, a Universidade de Aveiro e a Universidade de São Tomé e Príncipe participaram deste plano estratégico para a informatização do Ministério da Justiça e dos Tribunais. A informatização do Ministério da Justiça e dos Tribunais vai permitir fluidez e celeridade por parte dos decisores judiciais, destacou o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Gomes Cravido. O Supremo Tribunal de Justiça, depois de destacar a componente de formação para melhor lidar com a informatização do Ministério da Justiça e dos Tribunais, ressaltou as vantagens da sua materialização. O computador passa a ser a ferramenta de trabalho dos atores judiciários. O processo deixa de ser restrito a um cartório, a uma secção, a um tribunal, podendo ser objeto de acesso em todos os cantos do mundo, através da internet, com base em determinados critérios de segurança. A informatização deverá ser introduzida como recurso e ferramenta de trabalho dentro e fora dos setores judiciais. Chamou a atenção, no entanto,
para a necessidade de se ter a competência técnica necessária para se poder identificar a proveniência e a identidade dos falsos e maus cibernautas e desta forma se poder lutar contra os crimes informáticos cada vez mais evidentes. Isso é um problema que estaremos todos sujeitos a ter que enfrentar, mas não é por isso que não enveredemos pelo um caminho da informatização e um caminho que irá permitir-nos maior celeridade processual, na medida em que haverá uma plataforma eletrónica e essa plataforma será o ponto de convergência de trabalho entre todos os operadores judiciais, mormente os tribunais, os advogados, o Ministério Público, as polícias, os sistemas de bases de dados, como é o registro civil. É necessário haver a convergência entre essas informações, de forma a permitir o maior fluxo e maior desenvolvimento dos trabalhos. Os advogados, em particular, destacou Silva Gomes Cravide, terão a vida mais facilitada com a informatização dos tribunais. Hoje em dia, os advogados nas outras paragens não precisam sair dos seus gabinetes para introduzirem peças processuais. Têm um código de acesso e nos seus gabinetes podem introduzir as peças. E isto é um ganho adicional ao sistema. Porquê? Porque normalmente os tribunais têm horário de funcionamento. E os advogados normalmente não são compatíveis com o horário de funcionamento. Os advogados trabalham até a meia-noite, até às horas que lhes der jeito. E para introduzir as peças, já não têm que correr para os tribunais. Ainda que o prazo termine naquele dia, podem introduzir até 1 minuto antes da meia-noite daquele dia. Serão, por isso, ganhos adicionais para os advogados e magistrados judiciais, concluiu o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para quem o processo irá permitir que a reforma seja conseguida e haverá maior fluidez e celeridade nas decisões judiciais. A Universidade de São Tomé e Príncipe se orgulha em participar no processo de informatização do Ministério da Justiça e dos Tribunais. Pois trata-se de uma oportunidade de demonstrarmos que podemos ser úteis na procura de respostas aos problemas que enfermam a nossa sociedade. Aires Brusaca considera que atualmente é impensável conceber uma instituição moderna sem considerar o aproveitamento das tecnologias de informação. No que respeita à administração e gestão da justiça, as novas tecnologias podem ter um efeito positivo na celeridade e eficácia dos processos judiciais. Podem, por exemplo, substituir tarefas rotineiras, permitir um controle mais eficaz da tramitação dos processos, melhorar a gestão de recursos humanos, das secretarias judiciais e das agendas judiciais, permitir o envio de peças processuais em suporte digital, facilitar o acesso às fontes de direito e, por essa via, ajudar os operadores judiciais a conhecerem e interpretarem o sistema jurídico para muitos cada vez mais complexo. Para o reitor da Universidade de São Tomé e Príncipe, torna-se necessário criar e incentivar programas de formação para diminuir o grupo de inflo-excluídos. Sugerimos que a USTP participe na formação dos diferentes intervenientes e que dê assistência técnica na definição dos equipamentos necessários a fim de assegurar a sustentabilidade deste empreendimento. Universidade de São Tomé e Príncipe disponível a continuar a participar deste processo de informatização do Ministério da Justiça e dos Tribunais, dando o seu contributo e, ao mesmo tempo, aprendendo. Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros comemora pela primeira vez o seu Dia Nacional. O ato central foi presidido pelo Ministro da Defesa e Administração Interna. A Comissão Eleitoral Nacional decidiu para já, ou seja, nesta primeira fase do processo de recenseamento eleitoral de raiz, não proceder à inscrição dos eleitores na diáspora. A informação foi avançada esta quarta-feira pelo responsável
da Educação Cívica da Comissão Eleitoral Nacional durante o programa À Tarde na TVS. É verdade que inicialmente a Comissão Eleitoral concebeu, sendo o recenseamento de raiz, realizar também esse recenseamento na diáspora. Mas acontece que no início do processo de inscrição, nós deparamos com alguns problemas. Problemas energéticos, falta de energia. Sabem que houve um período que havia muito corte de energia. Problemas também, algumas avarias normais de kit, porque sabe, sendo um sistema novo, kits novos, e os agentes recenseadores tinham dificuldade inicial de lidar com a tecnologia. A questão de chuva também, que nós estávamos num período chuvoso, dificultou muito nessa fase inicial. Até houve muitas reclamações por parte das pessoas que queriam se inscreverem. Então, o período que teríamos que sair para a diáspora, nós não tínhamos kit suficiente para poder sair. Porque ir à diáspora significava tirar os kits de São Tomé para ir à diáspora. Era um momento que nós tínhamos um grande número de pessoas por inscrever. Então, fomos ainda gerir essa situação. E hoje, segundo a decisão do plenário da Comissão Eleitoral Nacional, nós achamos que nós não teríamos tempo material para, neste momento, realizar o recenseamento na diáspora. Mas estamos a dizer que só estamos a adiar. Por quê? O que é que nós temos? O próximo ato eleitoral que nós temos seria a realização das eleições autárquicas. Como sabe, segundo a lei, os santomenses na diáspora não votam para eleições autárquicas. O que é que nós propusemos? Que esse processo de recenseamento de raiz na diáspora será feito num outro momento, porque nós, nesse momento, temos que concentrar para criar condições para que, efetivamente, se possa realizar eleições autárquicas. Mas uma das campanhas, uma das publicidades que vocês têm a passar na televisão faz referência à diáspora. Eu já havia dito que, inicialmente, nós projetamos. No nosso programa, projetamos. Era a nossa vontade de fazer. O que é que aconteceu? Nós encontramos alguns contratempos na fase inicial do processo. E no período que teríamos que sair para a diáspora, seria salvo lá para princípio de abril, mas nesse momento nós tínhamos muita gente a recensear em São Tomé, não tínhamos como tirar os kits de São Tomé para levar para a diáspora, queria criar também outros constrangimentos a nível de São Tomé. Era a nossa vontade fazê-lo, mas no entretanto entendemos que por enquanto não seria... E como não iria impedir coisa, então vamos concentrar só em São Tomé. Exatamente. E num outro momento, num outro processo de recenseamento, fazemos de raiz na diáspora e um processo de atualização em São Tomé e Príncipe. Durante a entrevista no programa, os agentes da Comissão Eleitoral Nacional voltaram a apelar a população para aderir ao recenseamento eleitoral de raiz que decorre em todo o país. Adelander Matos, o responsável da Educação Cívica da Comissão Eleitoral Nacional, chamou a atenção das pessoas, referindo que faltam apenas 8 dias para o fim das inscrições e que aquele que não se inscrever até o dia 25 do corrente mês não poderá votar nas próximas eleições. A inscrição por recenseamento entrou na fase final. Exato. Ele termina no dia 25 de maio. Daí a nossa presença cá no sentido de pedir às pessoas que ainda não se recensearam, que só tenham 8 dias para o fazer. E não esperar até o último momento para fazer. Porque quem não puder inscrever até o dia 25 não poderá participar no próximo ato eleitoral. Daí, aproveitar essa antena da televisão São Tomé no sentido de apelar às pessoas para poderem dirigir às nossas brigadas móveis ou ainda poderão dirigir-se às sedes das comissões eleitorais distrital ou regional para o fazer. Os serviços de proteção civil e bombeiros comemoraram hoje, pela primeira vez, o seu Dia Nacional. O ato central alusivo ao dia aconteceu esta quarta-feira nas instalações desta corporação paramilitar, numa cerimónia presidida pelo Ministro da Defesa e Administração Interna, Arlindo Ramos. Em 33 anos da sua existência, é pela primeira vez que o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros
comemora o seu Dia Nacional. A data foi criada no ano passado e coincide com o dia da aprovação da Lei dos Serviços de Proteção e Bombeiros. O ato central alusivo ao 17 de maio aconteceu no Comando Central da Corporação. Na altura, o comandante falou da necessidade de continuar a investir nos bombeiros. Esta cerimônia constitui por excelência a nossa própria homenagem pela entrega abnegada à causa da vida, já que no nosso país, infelizmente, ainda vêm mais críticas de mal fazer do que um estímulo pelo muito fazer. Missão espinhosa que só os profissionais de bombeiros encaram em cada dia do seu trabalho. Esta cerimônia também está inserida no processo de valorização de homens e mulheres que honram seu compromisso e juramento, efetivamente colocado a sua vida à disposição da sociedade e, como diz o próprio lema, dar vida para salvar vida. Em reconhecimento a esses valores, pela primeira vez comemora-se hoje, quarta-feira, dia 17 de maio, o Dia Nacional de Proteção Civil e Bombeiro. Em todas as dimensões, seja na atuação preventiva, no atendimento de trauma, nas ações de combate aos incêndios, no atendimento aos acidentes ou nas ações de proteção de atividades, seja ela desportiva, recreativa e outras de aglomeração das pessoas, a equipa de bombeiros sempre se destaca. Por isso, dar condições e investir no bombeiro é dar segurança a todos nós. Ainda no seu discurso, João Tavares disse que é necessário dar um novo impulso na proteção civil e bombeiros para rentabilizar os seus esforços. As visões exprimem-se opiniões e discutem-se soluções. É necessário efetuar um novo impulso na proteção civil, rentabilizando os esforços de quem assume a resposta imediata em qualquer situação de catástrofe. A cerimônia foi presidida pelo titular da pasta da Defesa e de Administração Interna, Arlindo Ramos, que garantiu que seu governo tudo irá fazer para melhorar os serviços desta corporação. Dentro das imensas dificuldades que o serviço atravessa, a vossa dedicação tem sido sublime no âmbito daquilo que é garantia da proteção e de salvar vidas. Por isso, aqui não há que dizer tanta coisa. O que há que dizer é o reconhecimento pelo vosso esforço. Nós, da parte do governo, vamos continuar a fazer a nossa parte, vamos continuar a investir no Serviço Nacional de Proteção e Serviços de Bombeiros, tanto no âmbito daquilo que é equipamentos, fardamentos, materiais estratégicos, materiais táticos, materiais operacionais e muito mais, particularmente na formação dos homens. E isto vamos continuar a fazer e não se esgota todo o vosso empenho, o vosso esforço naquilo que é as dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. O ato central do Dia Nacional dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros ficou marcado dentre outras atividades. Veja depois do intervalo, menina de 13 anos, residente em Piedade, encontra-se desaparecida desde o passado domingo. Acompanhe também o programa das Nações Unidas pretende criar, na região autónoma do Príncipe, uma representação e reforçar os apoios à região.